Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu separei para conversar com os senhores a respeito desse julgado que aparece na tela, o agravo interno, no agravo em recurso especial, 2.208.198 do Amazonas, agente, no ARRESP 2208198. Como de costume, a ementa do julgado os senhores vão encontrar na descrição do vídeo e eu vou procurar fazer de início um apanhado histórico aqui do contexto fático que levou a essa pretensão que chegou até o STJ. O que nós tivemos aqui, do ponto de vista da definição da questão controvertida. Houve um recurso especial, um agravo em recurso especial, que chegou até o STJ para discussão quanto à questão de direito do servidor. O que nos interessa aqui não é o pano de fundo, não é a aplicação das normas quanto ao servidor público do direito administrativo, mas o que nos interessa é a questão do ponto de vista processual. E aí, um dos pontos que foi levado à discussão é quanto à aplicação de um tema do STF, a aplicação mais precisamente do tema 810 do STF, que está sendo discutido atualmente pelo tema 1170 do STF. Veja que consta do acórdão. O STF, no recurso extraordinário, está destacado aí para os senhores grifado em amarelo. 1.317.982, de relatoria do ministro Nunes Marques, apreciará sobre o tema 1170 a validade dos juros moratórios aplicáveis nas ponderações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, que é o tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Ou seja, qual é o índice de correção monetária de taxa de juros que a Fazenda Pública deve ser condenada a remunerar quanto foi condenado. Tema 810 do STF determina a aplicação de um índice. Só que, em alguns casos, já havia título judicial formado anteriormente. E o tema 1170 está justamente discutindo se, mesmo nessas hipóteses, em que o título expressamente afirmou outro índice diferente da Selic, se você vai aplicar a taxa Selic, como definido no tema 810, ou se vai prevalecer o índice de correção, os juros previstos no título judicial. Esse ponto está em análise no STF e foi objeto também desse caso que está sob julgamento. E o que o STJ determinou? O STJ determinou o regresso desses autos ao tribunal de origem, aplicando a lógica do artigo 1040 e 1041 do Código de Processo Civil. Isso que nos interessa aqui. Quer dizer, o que prevê esses artigos, especialmente o artigo 1040, quanto à lógica dos recursos repetitivos e das teses em repercussão geral? Se, quando, da definição do tema 1180, me perdoe, não é 1180 não, 1170, quando a definição do tema 1170 do STF prevaleceu o entendimento no mesmo sentido do que o tribunal local afirmou, e a propósito, o tribunal local do Amazonas afirmou que o título judicial firmado anteriormente prevalece sobre o tema 810 do STF. Se o STF caminhar nesse mesmo sentido, qual é a conclusão que nós teremos? O que deverá o tribunal local fazer? Negar seguimento ao recurso extraordinário. Por quê? Porque a tese, a conclusão do tribunal local estará no mesmo sentido do tema fixado pelo STF. Então, vai negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o tema a ser fixado pelo STF. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é se o tema fixado, se a tese vinculatória fixada pelo STF for oposta àquela conclusão a qual chegou o tribunal local. E aí, o que vai se dar nessa hipótese?
nesse caso, os autos retornarão ao órgão julgador do recurso, chegou à conclusão diversa do STF, para o exercício de um juízo de retratação. Ou seja, vai determinar o que se espera é que, em sendo o caso semelhante, em havendo uma identidade fática, que o órgão julgador se adeque à tese vinculatória fixada pelo STF no tema da repercussão geral. Então, juízo de retratação para aplicar a tese do STF. Agora, excepcionalmente, é possível que o órgão julgador local mantenha a sua decisão em contrariedade ao tema fixado pelo STF, caso entenda ali especialmente uma situação de distinção, se há alguma peculiaridade naquele caso concreto. E aí, em sendo assim, esse recurso é uma hipótese excepcional, vai seguir para o STF como sendo um representativo de controvérsia, para que o STF analise se é a hipótese de excepcionar o seu tema até então fixado. Essas são as hipóteses em que se pode cogitar da aplicação do sobrestamento do feito para aguardar a decisão do STF, se o acórdão local estará em desacordo ou se estará no mesmo sentido do tema a ser fixado posteriormente pelo STF. Foi isso que determinou o STJ nesse julgado que nós estamos a ver aqui. Mas aí o que fez a parte? Quer dizer, nós estamos no agravo interno, no ARESP. A parte interpôs um novo recurso, que é esse que está agora sob julgamento. O ministro relator, Mauro Campbell, determinou o retorno dos autos para que seja sobrestado na origem. Diante desse ato judicial, desse pronunciamento judicial do ministro Mauro Campbell, a parte interpôs um novo recurso, o agravo interno, pedindo que o STJ providenciasse o julgamento de imediato, seja por decisão monocrática do ministro, ou mediante uma análise do colegiado. E o que o ministro veio a dizer nessa hipótese? O ministro veio a dizer que a decisão atacada não é recorrível. Na verdade, que o pronunciamento judicial emitido, que determina o retorno dos autos ao tribunal de origem, é irrecorrível, por conta da aplicação da técnica dos artigos 1040 e 1041 do CPC. E aí, o que ele utilizou aqui como fundamento? Precedente. Agravo interno, no RESP 1832670 de São Paulo, relatoria do ministro Sérgio Cuquina. Matéria afetada à sistemática da repercussão geral pelos STF. Tema 1199, era outro tema, mas é a mesma lógica. Devolução do feito ao tribunal de origem, para fins de juízo de conformação ou retratação. Ato de sobrestamento destituído de caráter decisório, irrecorribilidade. Perceba que nessa decisão do ministro Mauro Campbell, ele afirmou que a decisão é irrecorrível. Mas tem outras decisões do STJ que afirmam a irrecorribilidade por ser desprovido esse pronunciamento judicial de conteúdo decisório. E aí seria a hipótese de fazer incidir o artigo 203 e os seus parágrafos. O parágrafo 1º do artigo 203 define como sentença, resumidamente, um pronunciamento decisório que põe fim ou ao processo como todo ou à fase de conhecimento. O parágrafo 2º vai determinar como decisão interlocutória o pronunciamento judicial que não se amolde ao parágrafo 1º. Quer dizer, é decisão, mas não põe fim. É uma decisão interlocutória, no meio do procedimento. E o parágrafo 3º vai dizer que são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, que não sejam, portanto, nem decisão interlocutória, nem sentença. E aí, a gente fecha a questão com o artigo 1001, que vai afirmar que dos despachos não cabe recurso. Então, quer dizer, o que o STJ determina, e é a jurisprudência consolidada, outro exemplo, agravo interno nos embargos de declaração, no recurso especial, 1.996.955 do Rio Grande do Sul. Não cabe recurso desse pronunciamento judicial que determina o retorno dos autos à origem para ficar lá sobrestado. Não cabe recurso. A questão aqui, que há uma divergência no STJ, não cabe recurso porque é uma decisão irrecorrível,
é uma decisão que a lei não previu recurso, não tem conteúdo decisório, não é decisão, é mero despacho, e sendo despacho, não cabe recurso. Seja de uma justificativa ou de outra, a conclusão que nos interessa aqui, portanto, é a de que não cabe recurso desse pronunciamento judicial que determina o sobrestamento na origem. Entenda-se como natureza desse ato de recurso, como natureza desse ato de decisão da qual não cabe recurso, ou natureza desse ato de despacho, que é, por definição, irrecorrível, como vimos do artigo 1001 do CPC. Ok? Então, meus amigos, isso que eu tinha separado para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.